Olá, você que acompanha o podcast Frequência Rural. Chegamos hoje ao nosso 5º episódio, que vai falar sobre desenvolvimento rural sustentável. Eu estou recebendo aqui hoje o professor Lafayette Almeida, ele que é graduado em História, professor mestre em Planejamento e Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará, doutor em Currículo e Inovação Pedagógica pela Universidade da Madeira, Portugal, da Ilha da Madeira, né, professor? Exatamente. Pós-doutor em Políticas Públicas no Programa de Pós-Graduação e Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará, UES. Ele é coordenador executivo do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável, Projeto São José, da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Governo do Estado, projeto que conta com financiamento internacional do Banco Mundial. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, Marcel. É um prazer estar aqui conversando com você. Falar da importância que é o desenvolvimento rural para o estado do Ceará e de que maneira o governo do estado vem atuando para assegurar que as comunidades rurais do nosso estado cada vez mais possam apresentar condições concretas de transformação dos seus territórios, da sua realidade, que ao fim e ao cabo reverbera na mudança na vida das pessoas, dos nossos irmãos e irmãs do campo. Professor, para iniciar a conversa, explica para quem está assistindo a gente o que é o Projeto São José. O Projeto São José, como ficou carinhosamente conhecido por todos os cearenses, né? Ele é um projeto de desenvolvimento rural sustentável com financiamento do Banco Mundial, né? E que ele visa o desenvolvimento rural do estado do Ceará através de investimentos no meio rural, tanto na questão da inclusão produtiva, a inclusão econômica, né, por meio de financiamento de pequenas agroindústrias para agricultores e agricultoras familiares organizados em associações e cooperativas, como também para juventudes e mulheres, que é um recorte que a gente faz no projeto, né, e também investimos em acesso à água e saneamento por meio de investimentos em sistemas de abastecimento de água, que eu costumo dizer que vai desde a captação lá no manancial, seja um açude, seja um poço, né, seja uma adutora, até a casa da pessoa, né, na torneira, e também com a construção de modos sanitários que assegura o uso adequado desses recursos hídricos, assegurando assim o saneamento básico no meio rural. Professor, o Projeto São José tem origem numa iniciativa de meados dos anos 90 que ainda tinha uma vertente de combate à seca, né? Aquela coisa de uma visão de desenvolvimento que hoje está superada, né? Como é que começou essa trajetória do projeto, que passou por outras áreas de governo, até ele vir desembocar na Secretaria do Desenvolvimento Agrário? Bom, Marcel, compreender o São José de hoje, o que nós estamos pensando em termos de perspectiva para o futuro, realmente é necessário que a gente venha a entender, principalmente eu que sou da área de história, né? Gosto muito de contar a história, né? E de compreender a história para poder a gente transformar a nossa realidade. Então é preciso a gente compreender em que momento o São José foi criado, né? E quais eram as condições naquele instante no estado do Ceará que levaram ao formato que o projeto foi pensado. Eu chego no projeto já em 2015, né? Já faz agora 10 anos que eu estou à frente do projeto, mas o projeto já tinha toda uma trajetória de investimentos em políticas públicas para o meio rural, já, né, desde o seu nascedor. Então, o projeto nasce em 95, né, já com essa missão de levar o desenvolvimento para o estado do Ceará, para o meio rural do estado do Ceará. Naquele momento, ele ainda tinha uma perspectiva muito de combate à pobreza, né? De redução das desigualdades que existiam no campo, que envolviam, inicialmente, nem tanto a questão do acesso à água, mas principalmente de financiamento de pequenos grupos de produtores, de algumas ações de mecanização agrícola, eletrificação rural, que era uma ação que fazia parte do projeto, né? Então, muitas comunidades receberam esses investimentos para poder ter energia, para poder ter água, através desses investimentos iniciais do São José. Depois, inclusive, com o programa Luz para Todos, né, do governo federal, onde houve a universalização do acesso à energia, não fazia mais sentido o projeto continuar fazendo esse tipo de ação, e aí foi também se transformando, né, e foi por isso que essa atividade, a eletrificação rural, por exemplo, saiu
do escopo do projeto. Mas o projeto se manteve nessa essência de tentar contribuir para a transformação do ambiente rural, né, principalmente do pequeno agricultor do nosso estado, de forma que pudesse vir a contribuir para a mudança do cenário do território, de forma que as pessoas pudessem continuar vivendo, né, no seu local de origem, mas agora também, por que não produzindo, né, com desenvolvimento, buscando ter uma renda que garantisse a sua sustentabilidade, né, no seu próprio local de origem. A partir de 2010, quando é aprovado, né, uma nova carta de crédito, né, para o financiamento do projeto, então deixa de ser um projeto de combate à pobreza e ele passa a ser um projeto de desenvolvimento rural. Até então, o foco era o combate à pobreza, eram ações muito específicas, né, onde programa de apoio ao pequeno produtor. O pequeno produtor, onde de certa forma o olhar ele era mais para a questão da subsistência no campo, né? Então, com essa mudança de paradigma, onde ele passa a ser um programa de desenvolvimento rural sustentável, então o olhar passa a ser outro, né? Nós estamos olhando para as possibilidades de criação de negócios no campo, né? Essa é uma visão desenvolvimentista, né? Uma visão mais desenvolvimentista e de sustentabilidade, né? Onde o parâmetro passa a ser você olhar também para a questão da viabilidade econômica, para a viabilidade ambiental e para a viabilidade social. Esses três pilares passaram a ser, digamos assim, né, o fio condutor para os novos investimentos do projeto São José. Então, não bastava mais você levar um investimento que apenas garantia a manutenção da pessoa no campo. Era necessário que também ele levasse desenvolvimento, que ele pudesse levar a transformação daquela paisagem, no sentido de que aquilo que fosse produzido não fosse apenas para a sustentabilidade da família, mas também pudesse se transformar, né, em um negócio, em uma forma de que pudesse melhorar a sua renda, melhorar a sua forma de viver no campo. Então, a partir daí, a gente passa a fazer investimentos em que esses investimentos ele tem, de certa forma, um crivo econômico, né, onde você passa a ter um plano de negócio, por exemplo, onde indica a viabilidade econômica daquele projeto para além da sua viabilidade social e ambiental. E aí a gente começa a construir outras agroindústrias, né, muito mais, digamos assim, completas, né, para funcionamento, nas mais diversas cadeias produtivas do Estado, né? São mais de 10 cadeias produtivas que nós elegemos como prioritárias, a exemplo da bovinocultura leiteira, temos grandes investimentos na bovinocultura no Sertão Central, laticínio, que produz queijo, leite, iogurte, né? Então, coisas que até então a gente não dava para pensar que poderia existir no meio rural, né? Sendo gestado, né? por uma associação, por uma cooperativa. Isso precedia também um esforço de organização, né? As comunidades tinham que estar minimamente organizadas para dar o próximo passo, né? Exatamente. Então, assim, a necessidade de você primeiro organizar a produção, né? Então, você organiza a produção primária, você assegura que os grupos, né, que as famílias, elas têm uma produção que elas podem agora serem processadas através de uma agroindústria, onde vai agregar valor nesse processamento, e eles têm digamos, um passo seguinte, que agora não é mais vender o leite na garrafa, né? Ele vai para uma agroindústria, ele é processado, ele se transforma em queijo, ele se transforma em requeijão, em iogurte. Então, quer dizer, todos os seus derivados são também, né, aproveitados e agregados valores para que possa dar a melhor renda para a população, né? Então, tudo isso o projeto vem somar para contribuir com esse desenvolvimento rural e com esse olhar da sustentabilidade, das questões climáticas, né, que não foram deixadas de lado, de forma que a gente pudesse garantir essa permanência do homem e da mulher no campo. Por outro lado, os investimentos em água, que aí a gente também começou a ter um olhar que não era só fazer o investimento no sistema de abastecimento, era necessário se preocupar com a gestão, né? Que até então você fazia o financiamento, muitas vezes a gestão era local, pela associação. Quando depois de 2, 3 anos que quebrava a primeira bomba, começava a dar problema no sistema, ficava inviável, porque a comunidade muitas vezes não tinha condição de fazer essa manutenção. Então, surge essa parceria com o CISAR, né, que garante a gestão dos sistemas de abastecimento e, com isso, também a sustentabilidade desses sistemas, porque as comunidades passam a ter água hidrometrada, as pessoas pagam pela sua água de acordo com aquilo que consomem, um preço justo, né, e com uma gestão assegurada de que há continuidade no sistema
independentemente do período em que as coisas estejam acontecendo. Ele garante o acesso à água em comunidades que não tem como se interligar a um outro sistema de uma cidade, por exemplo, não compensa, né? Isso, hoje, através do componente 2, nós chamamos, que é o componente de acesso à água e a saneamento, eu diria que o São José é o programa do governo do estado que mais colabora com a questão do acesso à água no meio rural, né? Porque são aquelas comunidades difusas que, se nós não fizermos investimento lá, dificilmente outro programa irá fazer, porque são comunidades que estão distantes da sede dos municípios. Não quer dizer que a gente não atenda uma próxima, mas nós só atendemos o meio rural, nós não atendemos dentro do meio urbano, e é um sistema que é pensado para atender as características e as necessidades das comunidades rurais, né? Então, dessa forma, a gente vem dando uma importante contribuição para a universalização do acesso à água no meio rural através dos nossos sistemas de abastecimento. Certo. O projeto São José passou por diversas fases. Ele está hoje no projeto São José 3, segunda fase. Né? Você já tem 10 anos como coordenador executivo do projeto. O que é que mudou no projeto São José em 10 anos? Eu costumo dizer, Marcel, que assim, para uma política pública ela ser eficiente, ela precisa compreender cada momento que a população está passando e evoluir de acordo com as suas necessidades, né? Com as contribuições do São José e com todo, né, o avanço que tem tido na sociedade, você não pode imaginar uma comunidade rural como ela era há 30 anos atrás, quando o São José surgiu, né? Então, você precisa ir também nessa política pública e trazendo inovações para poder acompanhar essa evolução dos beneficiários, das comunidades que demandam, né, ao fim e ao cabo, para o governo do estado, as suas necessidades, né? Então, as necessidades são outras, as intervenções precisam serem outras também, né? Então, assim, como eu disse, o São José ele tem essa mudança, inicialmente a partir de 2010, onde ele deixa de ser um programa de combate à pobreza para ser um programa de desenvolvimento rural sustentável. Eu penso que aí houve, eu sempre me refiro a esse momento porque eu acho que foi aí onde teve essa mudança de chave, de que a intervenção precisaria ser diferente, o olhar era outro, né, sobre esses territórios, e a gente foi inovando com isso, trazendo a questão do financiamento de agroindústrias, né, da organização das comunidades para a questão do acesso à água, com a questão da gestão, o olhar para públicos prioritários em comunidades indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, povos de terreiro, comunidades que historicamente têm dificuldade de acesso a políticas públicas. Nós passamos a trazer, né, também para apoiar dentro do projeto, numa condição especial, como público prioritário para nós, né? E esse recorte, né, que é de juventudes e de mulheres. Que hoje o projeto, nós somos, inclusive, o único programa financiado pelo banco que faz o financiamento direto para esses dois públicos, né, que eu costumo dizer que é no CPF, né, porque todos os nossos investimentos são feitos através de entidades, né, associações ou cooperativas. Entendi. Mas para esse público, jovens e mulheres, nós atendemos a pessoa física que participaram de uma seleção. E aí eles receberam financiamento direto em pequenos projetos que executam, né, numa perspectiva de empreendedorismo mesmo dessas pessoas e no entendimento de que você, para viver no campo, nem sempre, porque nós financiamos, inclusive para esses grupos, negócios não agrícolas, né? Nessa perspectiva de que o fato de você viver do campo não quer dizer que você tem que viver da agricultura. Você pode ter outros negócios não agrícolas, mas que permite você estar no campo e, inclusive, permite o desenvolvimento da comunidade e estimula que pessoas que vivem da agricultura ou da pesca, né, ou da pecuária possam continuar vivendo naquela comunidade, porque lá eles têm serviço. Então, a gente financiamos para os jovens, por exemplo, oficinas de mecânica de motos, né? Pequenas gráficas que fazem impressões e tal, que são os serviços que a comunidade necessita e que foram financiados por nós e que são projetos que a gente vê que tem grande sucesso e que contribuem para o desenvolvimento da comunidade local, né? Então, a gente tem avançado nisso. Uma perspectiva diferente é essa de olhar para a comunidade como um todo, né? E não ela de forma isolada. E buscar fazer com que os investimentos do Projeto São José, efetivamente, eles possam fazer essa transformação dessa realidade, agregando melhoria nas condições de renda dessas pessoas para que elas realmente possam fazer uma transformação na sua vida, né? Porque senão não faria sentido os investimentos.
Outra coisa que o projeto também tem buscado muito é divulgar essas experiências, né? A gente tem levado esses beneficiários nossos para participar de feiras, né? Fazer intercâmbios para poder fortalecer as suas experiências, para que eles também possam aprender mais, para poder investirem nos seus negócios e terem sucesso naquilo que vem fazendo, porque senão fica um investimento do Estado que é frustrante, porque acaba não transformando vidas, né? E só faz sentido a gente estar fazendo todo esse investimento se for realmente para transformar a vida das pessoas. Agora, professor, o Projeto São José ele tem uma capilaridade, né? Ele não se pretende uma ação global, né? Mas ele identifica ali nas comunidades rurais potenciais projetos e as comunidades continuam demandando, né, iniciativas do Projeto São José. Ele está em quantos municípios hoje e que importância isso tem em termos de ganho para o projeto e para o governo, no sentido de conseguir chegar a tanta gente? Bom, eu acho que é importante dizer, tem uma coisa que me deixa muito satisfeito com o Projeto São José, porque assim, toda a nossa intervenção, ela só acontece através de editais públicos, né? Nós chamamos de chamamentos públicos, que são amplamente divulgados através da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, e as organizações participam, né? Os jovens, as mulheres participam desses editais, com um mecanismo muito claro de seleção, onde a gente tem condição, eu costumo sempre dizer, a pessoa diz, vem aqui que nós temos condição de dizer por que é que você não entrou e por que é que fulano entrou, porque a gente tem essa transparência, né? Isso é muito importante porque passa uma segurança muito grande para quem participa, seja nos editais de acesso à água, seja nos editais dos projetos produtivos ou os editais de juventude e de mulheres. Então, a primeira característica que eu penso que o São José traz como garantia para o atendimento às comunidades mais vulneráveis é essa transparência no processo de seleção. Segundo, nós temos alguns mecanismos de priorização daqueles públicos mais vulneráveis. Por exemplo, nós utilizamos como priorização aqueles municípios que têm o IMA, que é o Índice Municipal de Alerta, que é um índice que é acompanhado pelo IPESC, que congrega diversos outros indicadores, né, para formar aqueles municípios que têm maior vulnerabilidade. Então, quanto a maior vulnerabilidade, maior pontua nas nossas seleções, né? Hoje nós estamos, a gente juntar projetos produtivos e projetos de água, a gente está em mais de 120 municípios no estado do Ceará. São projetos diversos, né? E se eu fosse colocar as juventudes que entraram, as mulheres, dizer que nós estávamos nos 184 municípios do estado, com exceção de Fortaleza, que não recebe porque não é área rural, e a gente já estamos apenas em área rural. Então, assim, mas nós estamos presentes no estado praticamente todo, né, levando essas ações. Agora, não é uma pulverização de atividades desordenada, onde não sem haja critério, uma preocupação com os resultados, né, porque também não adianta você sair pulverizando sem ter resultados. Todos os projetos que são selecionados, eles são hierarquizados a partir de uma lógica de fortalecimento de cadeias produtivas do estado, as principais cadeias produtivas. Então, nós temos cadeias produtivas da fruticultura, da bovinocultura, como eu já falei, ovino caprino, né, a parte de castanha, né, que é muito forte também aqui, principalmente na região metropolitana. Então, a gente tem toda essa lógica de investimento para o fortalecimento de uma cadeia produtiva, de forma que esses negócios que nós estamos investindo, eles tenham sustentabilidade, possam estar linkados com o desenvolvimento rural do estado, né? Então, assim, a SDA hoje ela tem dado uma importante contribuição para o crescimento da agricultura familiar no estado do Ceará, né? Não tem sido pouca coisa o que a Secretaria tem investido nas suas diversas políticas, é claro, né? Tem uma infinidade de ações, mas falando aqui do que me compete, que é o Projeto São José, o Projeto São José, nós não temos a pretensão de sermos o único, mas tem dado a sua importante contribuição para que as políticas públicas da SDA, direcionadas à transformação do meio rural, né, possam chegar de formas efetivas a cada comunidade rural do estado do Ceará. E a Secretaria tem, sim, dado essa importante contribuição para a mudança desses cenários, né? De famílias que saem da sua produção só da subsistência, agora para, inclusive, estarem com um negócio, comercializando, vendendo, melhorando sua renda e continuando morando no lugar de sua origem, né? Ou famílias que tinham que sair do seu local porque não tinham nem água e que agora, com o sistema de abastecimento de água que foi implantado, estão lá morando, outras estão voltando para residir, porque a gente sabe que o quanto a água é essencial, e com isso vão se motivando a ir buscar outras alternativas, né? Então, penso que olhando para a SDA como um todo, né, o Projeto São José dá essa contribuição para que a Secretaria ajude a transformar, inclusive, esse PIB rural, né? Exato. Levando esse desenvolvimento econômico para as pequenas comunidades.
Agora, professor, falando um pouco mais sobre a gestão do projeto. A gente sabe que o Banco Mundial tem critérios, ele tem avaliações. Como é que é feito esse trabalho de acompanhamento junto do banco? Eu sei que o projeto tem que atender a uma série de regramentos, né? E como é que é a avaliação, o monitoramento das ações e como é que o projeto conversa com o banco, que é o financiador, para fazer avançar o projeto e convencer, inclusive, o banco de mudança de rota, de extensão de prazo, que às vezes as ações precisam ser fortalecidas, né? Na realidade, assim, isso é feito. O banco é bastante rigoroso, né? O Banco Mundial ele tem normas próprias de aquisições, tem todos os mecanismos de controle, de acompanhamento, de avaliação da nossa atividade. Então, digamos assim, nós somos muito monitorados, né? A partir do planejamento que é feito. Então, nós temos, inclusive, reuniões que acontecem periodicamente, que chamam de missões, a qual o banco vem, se reúne com toda a equipe, e a gente faz aquele planejamento do período, e tudo isso é monitorado de forma que a gente possa vir a cumprir, né, as entregas que estão previstas para cada etapa, né, do projeto. O projeto ele está estruturado em 3 componentes, um componente de inclusão econômica, que vai cuidar de todas as ações referentes ao financiamento de projetos produtivos que visem o desenvolvimento econômico sustentável das comunidades. Um componente 2, que é de água e saneamento, onde a gente faz esse investimento tanto em sistemas de abastecimento de água, como também nos modos sanitários, e um componente de fortalecimento institucional, que está envolvido pela a organização da UGP em si e das suas redes de parceiro, da relação com a própria SDA, e aí é importante a gente citar esse parceiro. A CAGES é a nossa parceira no acompanhamento, né, e na implantação dos projetos de sistema de abastecimento de água. A Sohidra é parceira, né, nessa fase, a Semácia é nossa parceira, a Emates é uma importante parceira nos projetos de desenvolvimento rural sustentável e de inclusão econômica, né, porque os técnicos da Emates nos ajudam no acompanhamento, no monitoramento, na questão da assistência técnica, né. Então, o Nutec agora veio como parceria, foi uma das últimas parcerias que nós formalizamos, foi com o Nutec, porque entendemos que é importante trazer essa questão da inovação para esse momento, né? Já pensando no São José futuro, né? Já entrando nesse tema. Então, a gente já está de olho nessa questão da inovação, de como é que você pode, não dá mais para a gente continuar, né? Como se diz, olhando para a agricultura, como puxando terra para os pés com a enxada, né? O momento exige outras perspectivas e nós já estamos de olho nisso para poder investir principalmente com inovação. Nós estamos aí, né, com uma aproximação muito forte com a Escola de Gastronomia, também do governo do Estado, né, que vai fortalecer os projetos produtivos. Então, assim, essa rede de parceiros, conjuntamente com a UGP, vai fazendo as ações de forma que a gente venha a cumprir com aqueles objetivos, aquelas metas que são estabelecidas dentro do programa. Para não ser injusto, né, porque citar por isso que é complicado. O importante parceiro é a FUNSEMI. Realizamos parcerias importantíssimas com a FUNSEMI, é parceira de muito tempo. Né? No São José 3, primeira fase, nós fizemos, né, financiamento de boias oceanográficas que foram instaladas no Atlântico Sul, que ajudam a medir temperatura dos oceanos, pressão atmosférica, velocidade de ventos, né? E tudo isso ajuda nas previsões meteorológicas para a FUNSEMI em relação à questão das chuvas ou não no estado, né? Então, instalamos, inclusive, além dessas boias oceanográficas que foram no Atlântico Sul, foi instalada pela Marinha Americana, né? Porque é um processo bem complexo, né? Mas fizemos também as estações meteorológicas em Piquet Carneiro, que foram instaladas lá também para fazer essas avaliações todas que ajudam com essas questões que a FUNSEMI atua, que essas questões climáticas, né? E financiamos a primeira versão do estudo de solo, né? Que agora foi completado o restante do estado, né? A gente fez uma parte do estado, fizemos em torno de 60% no São José 3, primeira fase, agora fizemos o restante no São José 4, com a unificação de legendas, onde você tem todo o estado mapeado, né, através do estudo de solo, que permite fazer o melhor planejamento dos investimentos na agricultura. Estudo de solos que foi objeto do nosso segundo episódio aqui do podcast. Que já foi tratado aqui, né, no podcast com vocês e que foi financiado por nós com esse objetivo também de levar essa questão estratégica para o Estado. Então, o São José hoje, quando a gente olha para ele, nós não estamos apenas investindo,
né? Porque às vezes dá a impressão que você só investe no pequeno agricultor, nesses projetos mais que é diretamente lá na comunidade. Mas nós também estamos fazendo investimentos em ações estratégicas para o estado do Ceará que vão contribuir para o planejamento estratégico do estado, que envolve a agricultura familiar e, inclusive, o agronegócio. Inclusive os abastecimentos d'água em obras maiores, né? Pronto, uma coisa que a gente está inovando agora também é essa questão de que a gente fazia pequenos sistemas de abastecimento, estamos indo agora para sistemas complexos, que envolve, nós estamos concluindo um agora em Itapipoca, que envolve mais de 20 comunidades, né? Com sistema de abastecimento, onde você está universalizando toda uma região, né? Não é universalizando a água em Itapipoca, mas toda uma região de Itapipoca está tendo a universalização do sistema de abastecimento, né? Com investimento considerado. Foram 23 milhões, né, em investimento. Agora vamos lançar uma nova licitação, que o secretário Moisés deve estar já anunciando, juntamente com o governador, no próximo mês, que é um sistema também complexo na região aqui de Pacajus também, né, porque um dos critérios para ter esses sistemas de abastecimento complexos é que nós temos garantia de segurança hídrica para o fornecimento de água, então precisa ter grandes reservatórios que assegurem o financiamento. Tem também... E só uma coisa, viu, Marcelo, desculpa, para mim não esquecer, que nós, no sistema de abastecimento, inclusive, hoje o nosso olhar, porque antes você olhava para a questão da segurança hídrica, o que é isso? Garantir que tenha água, né? Hoje nós estamos olhando não só para isso, nós estamos olhando também para a segurança da barragem. Então você tem que ter água, mas você tem que ter um manancial que seja seguro. Entendi. E tem também um sistema de abastecimento que tem um reuso, né? Que de Monsenhor Tabosa, que é uma inovação, né? Exatamente. Existem algumas experiências que nós estamos fazendo de reuso, né? Que são inovações, mas que ainda estão em fase de teste para que a gente possa replicar em edições futuras do projeto. Professor, você como uma pessoa que estudou políticas públicas, que tem uma visão alargada a respeito do Estado, como é que você vê hoje o desenvolvimento de comunidades rurais do Estado? Eu sei que o Projeto São José gostaria de estar presente em bem mais lugares, as demandas são muito grandes, a pobreza ainda é muito grande no interior, mas hoje, como é que você enxerga, diante da complexidade que é o desenvolvimento do Estado, da questão da economia, da política do país, como é que você enxerga hoje o Estado do Ceará no que se refere às suas comunidades rurais? Hoje o campo ainda é um lugar onde as pessoas deixam vão embora. E o que é, na sua visão, uma política que pode abranger na complexidade para que o campo se desenvolva da melhor forma? Qual é a visão que você julga que seja melhor? Marcelo, eu penso que nós precisamos ter um olhar para o campo, para o meio rural, como ele sendo um centro de oportunidades, né? E não como sendo um problema. Nesse ponto, aí eu queria fazer um reconhecimento ao trabalho que a SDA vem desenvolvendo, porque quando quando o governo do Estado faz uma opção de fazer investimento no pequeno produtor rural, ele desloca o eixo, né, das macropolíticas econômicas, principalmente que às vezes só enxerga o agronegócio, né, e não é nada contra o agro, eu acho que é um investimento necessário e positivo, mas o pequeno não pode ser deixado de lado. Mas a secretaria fez uma opção e uma crença. Se eu investir no pequeno produtor, eu consigo transformar essa realidade mais rapidamente, né? Porque você não consegue, através dos grandes investimentos que tiveram no Estado, né, quando foram pensados, inclusive, os agropolos, né, tal, você não viu essa transformação na questão social de quem mora no entorno disso, né? Você gera empregos, né, sem dúvida nenhuma que gera, mas a mudança, quando você investe na propriedade da agricultura familiar, você transforma de imediato a situação da família, né? E eu acredito muito nisso. Eu penso que a secretaria, nesse ponto, ela deixa uma contribuição muito forte, porque ela chega naquele que mais precisa e que muitas vezes é a assistência técnica que o cara está precisando. Nem sempre é o recurso, né? Por isso que eu penso... Se der o dinheiro, ele não sabe nem o que faz. Não adianta você botar o dinheiro, porque ele não sabe nem como fazer. Vai acabar investindo errado. Aí eu costumo dizer lá no São José, olha, eu não vou financiar isso, que eu vou trazer uma frustração para você. Não tem coisa pior
do que você levar para as pessoas a desesperança, né? Olha, eu já estou lá no campo, eu já não acredito que as coisas vão dar certo. Aí quando chega um projeto, eu coloco dinheiro na mão do cara, não dou a ele capacidade de gestão, né? Ele não tem assistência técnica, acompanhamento, dá tudo errado, ainda ele é culpabilizado, tá vendo como não adianta investir, né? Exato. Então, assim, essa forma que a SDA está trabalhando, seja com o Projeto São José, seja com os outros projetos, eu acredito muito que é o formato em que a gente pode transformar essas realidades. E eu não consigo ver resultados satisfatórios para o investimento no meio rural se não seja a integração das políticas públicas. Não adianta cada um estar fazendo do seu jeito, separado, sem conversar, né? Muitas vezes se sobrepondo. Se sobrepondo, sem compreender aquela realidade local, cada um querendo fazer do seu jeito. Então, assim, para mim a saída é essa questão de você unificar as políticas públicas, né, com as secretarias, os diversos atores que investem no meio rural conversarem e fazerem investimentos, inclusive conversando com os outros entes, né, não só do Estado, mas do próprio município, do governo federal, né. As pessoas chegam muito lá no São José porque, como nós temos esse modelo de entrada, que é por editais, aí tem um período, né. Agora, por exemplo, nós não temos nenhum edital aberto, nós estamos executando aqueles que já foram selecionados nos editais. Aí eu costumo dizer isso, eu digo, olha, o São José não está, nesse momento, atendendo essas iniciativas, mas existem outros programas, né? Tem o governo federal que ultimamente tem investido muito, graças a Deus, né, em ações no campo, que você pode procurar. Existe o Pronaf, que você tem acesso a crédito, né, que é outra coisa importante. Você precisa garantir o acesso a crédito. Não adianta eu fazer um investimento no agroindústria, depois o cara precisa de capital de giro e não tem. Então, como é que ele vai conseguir? É o Ceará Crédito que está aí, né? São os Pronafs. Uhum. Então, precisa ter... E para isso ele tem que entender desses programas, precisa compreender que existe e procurar. Então, as diversas janelas, né? As diversas portas que estão disponíveis, né? No Estado, no município, na União, eu acho que nós precisamos estar num constante diálogo para poder somar nossas forças e realmente transformar essa realidade local. Se a gente não tiver essa soma de esforços, realmente a gente vai conseguir fazer muito pouco. Professor, em relação ao acompanhamento, você falou aí da integração de políticas públicas. Ações como do Projeto São José, que são feitas, mas existe também uma preocupação muito com o caminhar posterior. A ideia é que o Estado forneça as condições para que as pessoas desenvolvam suas atividades, fortaleçam as cadeias produtivas, que depois a coisa ande de uma forma natural. Como é que você enxerga muitas vezes, uma dificuldade que há nesse caminhar sozinho e o Estado precisa ainda chegar junto para fortalecer? O Projeto São José atua muito nesse sentido também, às vezes. Tem uma cadeia produtiva ali, onde já recebeu investimento, mas precisa de um empurrão a mais no sentido de permitir que aquele investimento não se perca, né? Assim, quando a gente faz uma avaliação, inclusive dos investimentos anteriores, nos diagnósticos que nós temos das organizações que a gente está fazendo investimento, fica muito claro de que precisa ter investimento em gestão, né? Se não tiver gestão, né, e esse acompanhamento, os negócios eles têm uma probabilidade muito forte de não darem certo, né? A maior fragilidade das organizações hoje que acessam, né, os nossos investimentos é gestão e capacidade de acesso a mercado, né? Nós sabemos produzir, mas nós não sabemos vender. Temos dificuldade disso, né? Primeiro era água, depois era organizar. E aí você precisa falar também essa linguagem do mercado, né? Que ele é competitivo, ele não quer desculpas, o cara que compra quer receber na data, né? Você tem que ter capacidade de entrega. Então, assim, e tudo isso passa pela questão da gestão e da capacitação, né, do grupo. A questão do acompanhamento, né, o São José, nós acompanhamos nossos projetos até um ano após o nosso investimento. Para isso, nós contratamos, né, empresas privadas de até que fazem esse acompanhamento e contamos com o apoio da assistência técnica pública através da EMATER, né, que é um importante mecanismo de fortalecimento dos empreendimentos e da agricultura familiar como um todo, né? Eu enxergo, por exemplo, na EMATES, um elemento fundamental para que a gente possa ter sucesso no desenvolvimento rural do estado do Ceará, seja nos projetos São José, seja em outras políticas da secretaria, porque os extensionistas eles estão no campo, né? Estão vendo ali, estão acompanhando, eles conhecem a propriedade, eles conhecem as pessoas, né? Eles fazem visitas periódicas, então, e eles têm conhecimento nessa área do desenvolvimento rural, então é um suporte importantíssimo. Por isso que a EMATES hoje é uma das nossas principais apoiadoras no sentido de implementação dos nossos investimentos. Ela chega conosco já no começo, né?
fica durante e continua depois, né? Para poder a gente garantir essa questão da sustentabilidade. Então, é fundamental você ter assistência técnica no campo para assegurar que os investimentos possam realmente terem sucesso. Agora, professor, nessa fase atual do projeto, o projeto tem feito, você já citou, investimentos em editais que têm o objetivo de apoiar iniciativas desenvolvidas por jovens e mulheres rurais. Qual é a avaliação que você tem feito desse processo? Como é que os projetos estão? Eu sei que o das mulheres ainda está em execução. E qual é a sua avaliação dessa política? E ela acertou? Ela foi assertiva também? Bom, eu considero que tanto o investimento... Na realidade, o investimento do jovem ele foi tão assertivo que nos inspirou a fazer o trabalho também com mulheres, né? Foi uma experiência, foi a primeira experiência que a gente teve. Nós não tínhamos, a gente atendia jovens dentro do projeto, mas eram integrantes dos grupos produtivos coletivos que a gente já beneficiava. Mas assim, atender diretamente o jovem, nós nunca tínhamos feito, pessoa física, né? Então assim, isso foi um desafio, porque você tem que criar uma lei própria para poder fazer o repasse do recurso. Já começou na seleção que a gente tinha, como é que nós vamos selecionar esse projeto? Então a gente teve, né? A gente já começou a inovar a partir daí, porque nós não pedimos projeto escrito, pedimos, olha, você vai mandar um vídeo de 3 minutos, porque essa galera hoje é a galera da palma da mão, né? Então, se eu vou pedir para esse povo escrever, vamos fazer isso. Em 3 minutos você vai dizer por que seria importante receber o apoio do projeto. E aí, depois que a gente deu conta, apareceu mais de 1000 vídeos, né? Como é que a gente vai? Haja pipoca para assistir esses vídeos todos, né? Mas contamos com as parcerias, foram selecionados, né? 300 jovens, porque tinha várias etapas, e desse a gente financiou esses projetos que eu considero extremamente exitosos, né? Tem experiências muito positivas, como a que eu relatei, né? De jovens que transformaram a vida da sua comunidade e mais importante, eles não se detiveram apenas ao investimento que receberam do São José, estão buscando novas alternativas, né? Então, tem jovens que ainda hoje, né, já está com 2 anos que a gente terminou o investimento, mas que a gente ainda acompanha, que participa conosco de feiras. Teve uma jovem, inclusive agora, que foi financiada, ela produz essa parte de óleo de coco, esteve conosco na Naturaltech, foi premiada com o prêmio. Rojane. Né? A Rojane foi premiada lá na Naturaltech pelo o produto dela ser óleo de coco, ser sustentável, ser agroecológico, né? Ter uma sustentabilidade ambiental. Então, assim, a gente vai fomentando essas experiências no sentido de que se tornem, né, promissores e não fique apenas naquele pequeno negócio, mas que possa se transformar realmente num produto de escala, né, de vendas. E o edital de mulheres também, eu considero, assim, nós não terminamos ainda, né, eu considero um verdadeiro sucesso, né, assim, realmente você fica encantado com as experiências, né, projetos muito bons. Também, assim, a seleção foi muito difícil de você selecionar, porque foram muitos projetos, mas a gente vai para campo, você vê que tem mulheres que já nós estamos agora vamos entrar, acho que no 4º mês do projeto, né, efetivamente, de que foi recebido o recurso, mas já está com os projetos já quase concluídos, né, porque são projetos pequenos, né, são projetos menos complexos do que os projetos que a gente faz com as agroindústrias. Até R$30 mil para as mulheres. São 25 mil que elas investem no empreendimento mesmo, e 5 mil que elas contratam uma assistência técnica para acompanhar durante um período. Né? Mas, assim, são projetos extremamente inovadores, né? Tem projeto de criação de galinha para produção de ovos caipira, né? Tem projetos de doces, né? Então, assim, são projetos diversos, mas, assim, projetos que têm uma grande possibilidade de viabilidade. Projetos de queijo curado, queijos premiados, inclusive, né? Então, assim, eu estou muito empolgado com esse projeto. A gente fez um encontro, né, o primeiro encontro com as mulheres que foram apoiadas, e eu saí de lá encantado e muito esperançoso de que nós teremos, né, importantes resultados com esse investimento, e que irá, inclusive, tensionar para que no São José Futuro a gente continue fazendo investimento nesses 2 públicos. Professor, no período, após o período que você começou a coordenar o projeto, o Ceará vivia naquela época uma seca muito grande, né? Um período de estiagem muito grande. E ele forçou, talvez, uma mudança de estratégia do projeto. Você acha que esse período foi o mais difícil? Fazer um projeto que pudesse apoiar dentro de um cenário tão difícil de abastecimento? Assim, na realidade, a seca ela faz parte, né? A estiagem ela faz parte da vida do cotidiano, né, do povo do Ceará.
Então, assim, não adianta muito a gente estar fazendo planejamento sem contar, sem mitigar os efeitos disso, né? E mesmo agora, né, a gente teve um bom inverno, mas você sabe que as chuvas elas não são proporcionais em todas as regiões do estado, né? Exato. Então, mesmo nesse momento, os projetos que nós estamos financiando, existem algumas regiões que a seca, né, impactou na sustentabilidade desses projetos. O que a gente faz é mitigar esses riscos, né, e procurar encontrar saídas que possam minimizar ou de que forma a gente possa potencializar esses investimentos para que a estiagem, a seca não venha a afetar ou trazer maiores prejuízos. De que forma que eles vão fazer a gestão desses empreendimentos, né, durante esse período. Então, assim, essa questão da resiliência climática, ela faz parte de todo a nossa estratégia de implementação. Eu diria para você, se você quer saber um momento difícil para nós, o momento mais difícil nesse período que eu estou no São José foi o momento da pandemia, né? Como foi para todas as pessoas, acho que não foi diferente para ninguém. Mas foi um momento muito difícil, porque principalmente nós trabalhamos com atuação de campo, de visita às pessoas, então o projeto ficou praticamente paralisado durante 2 anos, porque nós não podíamos ir a campo visitar. Tem a questão, né, do processo que foi muito traumático, né? Então, assim, tudo isso, para mim, durante esse período, eu acho que o momento da pandemia foi o momento mais difícil, onde nós tivemos que realmente nos reinventar, né? Tivemos que aprender a sair das reuniões presenciais para fazer as reuniões virtuais, né? E mesmo assim, nós não deixamos de trabalhar, por exemplo, toda essa questão do edital do jovem foi lançado durante esse período, né? Tudo de forma virtual, com reuniões virtuais de divulgação, com inscrições virtuais, com a história do vídeo que eles mandavam, né? Para não ter contato com projetos escritos. Então, assim, a gente realmente foi buscando, né, nesse cenário extremamente difícil, encontrar mecanismos da gente manter o projeto ativo e não distante das pessoas, né? Porque o nosso receio também é assim, eu faço um edital hoje, aí vem uma pandemia, a gente não conversa mais com essas pessoas, daqui, né, 1 ano, 2 anos é que eu vou aparecer e ressurgiu. Então, a gente conseguiu manter esse laço de forma que as pessoas... Claro que hoje eles têm uma expectativa, né? Esse tempo prejudicou na execução do projeto nessa fase, tanto que nós pedimos uma prorrogação, mas a gente conseguiu se reinventar de forma que a gente não perdesse o ritmo da execução e esse contato com os nossos beneficiários. Mas o projeto, ele no âmbito geral, ele é bem avaliado pelo banco. O projeto ele é bem avaliado, nós temos uma avaliação de moderadamente satisfatória, que é uma avaliação boa, né? E aí a gente vem mantendo essa avaliação durante o tempo, né? E os atrasos, né, que tem no projeto fazem parte mesmo das situações que aconteceram durante a execução, de que foge do nosso controle, a exemplo do que aconteceu com a pandemia, ou, por exemplo, das questões climáticas, né, de uma estiagem, tudo não adianta fazer um investimento, tem um momento de plantar, né? E aí não adianta a gente estar fazendo investimento em plantio se não está tendo chuva. Então, tem algumas questões que realmente impactam. O projeto vai até quando, professor? O projeto vai até 2027 agora, né? Setembro de 27. Mas o Estado a Secretaria já está vislumbrando aí uma nova fase. Assim, o banco tem essa disposição também? Inicialmente, o nosso acordo de empréstimo encerrava em dezembro de 25, nós pedimos uma prorrogação de 21 meses, né? Foi aceito, justamente com essa justificativa de pandemia, não tivemos nenhum problema, tanto foi aceito pela parte do banco como pela parte do governo federal, que é o garantidor da operação de crédito, né? E, paralelamente a isso, essa prorrogação já está aprovada, nós já estamos executando esse novo cronograma, e, paralelo a isso, nós já estamos fazendo todas as tratativas para um São José 5, se Deus quiser, né? O Estado tem um desempenho hoje satisfatório para contratar, né? Porque também passa por avaliações econômicas do Estado, né? E nós estamos fazendo, nesse momento nós estamos num trabalho de escuta, né? Vendo assim, o que é que deu certo, o que é que precisa melhorar. Eu acho assim, aquilo que agrada as pessoas, que dá orgulho às pessoas, dentro do Projeto São José, a gente tem que manter esse legado, aquilo que não está bom, a gente precisa mudar, e com essa visão de olhar para frente, numa perspectiva de trazer novo desenvolvimento, né? Assim, nós precisamos olhar para a questão da inovação, né? Como eu falei, a gente está com essa parceria do Nutec, olhar para o mercado, não adianta a gente estar produzindo aquilo que não tem, o mercado não está querendo consumir, né? Então, tem muitos aprendizados que a gente espera. Nós fizemos uma escuta também com as cooperativas, né? Fizemos agora uma consultoria com a Povo Lab, que é uma empresa de São Paulo,
que fez toda uma avaliação dos estudos de mercado no Estado, assim, um estudo muito positivo, inclusive um estudo que, como eu disse, a gente vai dar uma contribuição, não é só para o Projeto São José, é para o próprio planejamento do Estado, porque a gente vê quais são as potencialidades, onde é que estão os gargalos, e a gente busca, nessa compreensão, construir o novo São José de forma que a gente venha dar a contribuição para que cada investimento que receba o nosso apoio, né, ele possa ter sustentabilidade, possa mudar a vida das pessoas e efetivamente ele se transforme num instrumento de fortalecimento daquele território onde a gente está inserido. E eu esqueci de falar um pouco, mas tem também um trabalho muito grande que está sendo feito, que é de diagnóstico e elaboração de planos de negócios de organizações, né? Na realidade, esses diagnósticos, esse plano de negócio, eles precedem os investimentos que nós estamos fazendo. Então, antes de você construir o plano de negócio, você faz um diagnóstico das organizações, né? Nós vamos financiar agora 290 planos de negócio no componente produtivo. São 250 planos que a gente diz que é de acesso a mercados e 40 planos que a gente chama de plano de desenvolvimento comunitário, que são destinados àquelas comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, né? Grupos de mulheres, são aqueles grupos que ainda não estão no nível de maturidade para ir acesso a mercado, mas eles estão no nível de organizacional que, recebendo esse apoio agora, no futuro, no próximo São José, eles poderão já estar de olho nesse mercado, né? Porque são investimentos, são grupos que ainda atuam no mercado local, né? O que eles produzem, eles vendem na feira, no mercado do município, né? Em pequenos clientes ali do arredor da comunidade que compram ou vendem para os programas governamentais, né? Enquanto que a componente 1.1, que são os processos de acesso a mercado, nós já estamos de olho em quem vende realmente para o mercado privado, né? Não vende, claro que vende também para o institucional, que é um importante programa, né? Mas também já está vendendo para os mercados privados, já tem uma outra necessidade de organização e uma outra capacidade também, né, de maturidade para receber esse investimento. Então, a gente faz um diagnóstico, faz um plano de negócio para esse investimento. E para os mais vulneráveis, a gente faz um plano de desenvolvimento comunitário, né? Então, muito importante conhecer em que estágio aquela comunidade está, né? Exatamente. Organizacional ou de situação para poder ajudar da melhor forma. Né? E fazer o investimento correto, né? Às vezes o cara está querendo um investimento em determinada área, você vai lá com o diagnóstico e diz, não, mas não é isso, né? Aqui você está querendo, por exemplo, fazer criação de galinha, né, para produção de ovos, mas aqui você tem uma importante cadeia produtiva já organizada de banana e é melhor você produzir, né, banana aqui do que você está investindo em projeto de ovos de galinha caipira. Então, assim, esse diagnóstico nos ajuda a ter uma noção de onde é melhor fazer o investimento que trará resultado de sustentabilidade, para você não fazer, né, o que o povo chama de elefante branco que fica lá, construir depois não tem nenhum resultado. Agora, professor, o Estado também está com outros projetos estratégicos, o Projeto Sertão Vivo já está dando os primeiros passos, o Projeto Paulo Freire está em vias de aprovar o seu financiamento, o desembolso, né, na verdade, no Estado. E tem também o projeto do Anel de Câmara que virá num outro momento. De forma que o Estado, de certa forma, com pelo menos essas 3 iniciativas, ele abrange uma grande parte dos territórios, com olhares para a questão de resiliência climática, para fortalecimento de sistemas produtivos, para desenvolvimento de capacidade, superação da pobreza. Como é que você vê, de forma a uma complementaridade a esse trabalho? E que a gente falou sobre sobreposição. Como é que você enxerga essa estratégia do Estado também com essas outras iniciativas? Tá. Assim, eu acho que são programas, né, importantíssimos que eles vêm para fortalecer a agricultura familiar no estado do Ceará. Eles precisam atuar de forma complementar e principalmente, né, que é aquilo que a gente já vem fazendo. Nós precisamos ter no âmbito da SDA um diálogo constante, né, como a gente já vem fazendo. A gente faz muita troca de experiência. Tem muita coisa do São José que a gente implementou, principalmente nessa questão de gênero e juventude, né? Que foram aprendizados do Paulo Freire, né? Do Paulo Freire 1, né? Que tinha muito forte, né? Que era muito forte esses temas lá. Então a gente aprendeu muito, né?
Então, assim, hoje nós temos vários projetos que estão no São José agora, recebendo já investimento para acesso a mercado, que foram projetos que foram atendidos pelo Paulo Freire, que naquele momento o investimento foi na base produtiva, né? Mas que agora hoje estão prontos, estão com nível de maturidade que o São José chega e já entra para um outro degrau, né? Então, essa ação de complementar, ela é fundamental para que as coisas aconteçam, assim. E dentro da secretaria, nós temos, né, um clima muito propício a isso. A gente conversa muito, né? Somos estimulados a estar sempre fazendo essa troca de experiência entre a gente. Então, são coisas que vêm acontecendo, né? O pessoal, tudo que a gente desenvolve no São José, por exemplo, nós temos um sistema que a gente chama de Integra, você falou há pouco da questão do monitoramento, como é que o banco trata isso, né? Então, assim, para poder a gente dar conta de todos esses mecanismos de acompanhamento, nós temos um sistema próprio que chama Integra, onde a gente faz todo o gerenciamento do projeto, né? É um sistema que a gente está disponível para a secretaria, que será com certeza utilizado por outros projetos, né? Também que precisarão desse modelo, né? Nós temos um canal de comunicação com os nossos beneficiários, que é um canal em que ele entra direto conosco, né? Buscando para tirar dúvida, para fazer alguma reclamação se houver, para fazer elogios, né? Então, assim, também é uma experiência muito positiva, reconhecida pelo banco, que também a gente socializa com o resto da secretaria para um legado que o projeto vai deixando. Nós desenvolvemos agora em parceria com o banco um sistema de que a gente chama Licita Bem, que é um processo onde as organizações fazem as aquisições direto, tudo informatizado por um sistema, né? Que é muito legal, assim, muito bacana e que dá transparência, dá segurança. Com certeza esse sistema poderá ser disponibilizado para esses outros programas que a secretaria também tem. Então, assim, a gente vai fazendo essa troca de experiência, vai disseminando essas experiências positivas que a gente tem para que o restante da SDA possa ir também implementando, né, e usufruindo desses processos todos. Para finalizar nossa entrevista, professor, que é uma mensagem que você deixaria para quem está ouvindo e nunca pensou na importância que tem a agricultura familiar para a sociedade? Olha, principalmente nós que vivemos no Ceará, o Ceará é um estado pobre, né? Um estado do semiárido brasileiro, e que a dificuldade é imensa, né? São poucas as pessoas que vivem em Fortaleza ou mesmo, né, nas sedes dos municípios que não tenham um pé no meio rural, né? Que não conheça os desafios que é viver no campo, né? E às vezes, né, quando a gente sai da dor, né, a nossa tendência natural é a gente esquecer dela, né? Então, você não tem noção da alegria que é, por exemplo, né, como eu já presenciei, de uma pessoa de 70 anos pela primeira vez ter água canalizada em casa, né? E o quanto isso é importante e o quanto é transformador para a vida dela, né? O quanto é bacana você chegar e ver um jovem, né? Tendo a sua vida transformada porque recebeu um pequeno investimento de R$15 mil e conseguiu montar um negócio próprio que transforma a vida dele e a vida da comunidade, né? E ele tem essa noção, para o meu investimento dar certo, para o meu negócio funcionar, a minha comunidade também tem que dar certo, né? Porque se eu sou um prestador de serviço e eu estou aqui nessa comunidade, aqui tem que se desenvolver também, as pessoas precisam estar aqui, eu preciso ter cliente, né? Exato. Então você começa a ter uma outra visão do que é o desenvolvimento, né? Não é só para mim, eu preciso desenvolver para o todo, para que para mim também dê certo, né? Solidário, né? Precisa ser solidário. Então, o que eu diria para as pessoas assim, vamos conhecer o campo, né? Vamos revisitar o nosso interior, né? Vamos ver as transformações que aconteceram no meio rural, no estado do Ceará, na minha terra, nos meus familiares, na minha gente, que não é só uma transformação com grande participação do governo do estado do Ceará, né, porque o governador tem uma sensibilidade muito grande para isso, mas também as ações do governo federal, né? O que nós estamos transformando com as políticas públicas, né, que vem acontecendo no estado, né, nos últimos anos, que teve uma interrupção, mas que agora voltaram novamente, o que nós estamos transformando dessa paisagem, né, que era uma paisagem cinza, né, e que agora é uma paisagem de esperança. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Eu acho que cada um e cada uma de nós precisamos revisitar esse campo, porque a gente vai realmente
verificar que estão acontecendo mudanças, né? E mudanças significativas, e principalmente porque, para mim, o que faz mais sentido no investimento público é quando ele transforma a vida das pessoas, né? Ultimamente, eu tenho ido para uma tendência que acredita que política pública ela só é eficiente quando faz as pessoas felizes, né? Então, eu só posso dizer que uma política pública é eficiente se ela faz as pessoas felizes, né? Não adianta só construir a escola se aquela escola não leva felicidade. Não adianta eu fazer o hospital se o hospital não traz felicidade. Não adianta eu investir em negócios no meio rural se esses negócios não trazem felicidade para as pessoas. Então, para mim, política pública eficiente é aquela que faz as pessoas felizes. E tem muita gente feliz no estado do Ceará com o que tem recebido da nossa Secretaria de Desenvolvimento Agrário, viu, Marcel? Vale a pena ir ver. Muito bem, muito obrigado, professor. De nada, foi um prazer estar aqui com vocês. E para vocês que acompanharam, quem acompanhou aí esse papo bem interessante com o professor Lafayette, nós vamos estar trazendo, assim como fizemos com o estudo de solos, outras iniciativas que o Projeto São José vem desenvolvendo e que tem transformado a realidade do campo no estado do Ceará. Se você gostou desse papo, você pode aí curtir, não deixe de se inscrever no canal, isso é muito importante para que o algoritmo possa estar entregando, difundindo nosso conteúdo para mais gente. Segue também lá Frequência Rural no Instagram, no Facebook. E até o próximo episódio do nosso Frequência Rural Podcast. Muito obrigado.